Olá Brasil, nesse vídeo eu vou falar com você sobre o não de Deus, tá certo? Eu queria que você não ficasse triste já para começando assim esse vídeo dizendo não de Deus, né? Tem muitas pessoas que ficam assim um pouco tristes, dizem assim, não vou nem assistir esse vídeo, mas não é não, pessoal. O não de Deus representa muita coisa boa na nossa vida. Agora a gente vai ter que ver esse vídeo para descobrir, ok, pessoal? Tá bom? Antes de falar do tema, eu queria pedir para você assinar aqui o canal, aqui do lado direito tem inscrever-se. Aí você dá um clique em inscrever-se, aparece o sininho, você clica em todas. E isso é uma forma de você me retribuir, não é? Porque aqui, pessoal, dá trabalho, não é? Muitas coisas que a gente tem que fazer, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que fazer muita coisa para a gente gravar um vídeo aqui, tá certo? É uma forma de você me retribuir o meu trabalho e também eu ficarei felicíssimo de todo o meu coração. Quero enviar a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, isso mesmo. Bom, pessoal, aqui em Gênesis capítulo 26, o versículo 2 diz: Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então, pessoal, aqui nós vemos que Deus ele foi bem enfático, né? Ele disse: não desças ao Egito. Então, o que aconteceu ali é que havia uma grande seca na época, uma seca que foi uma seca diferenciada, foi maior do que a seca na época de Abraão. E claro, Isaac ele projetou e planejou, claro, ir para o Egito. O Egito era um lugar de prosperidade, era um lugar um lugar que todo mundo queria ir, seria os Estados Unidos de hoje, não é? E o que acontece é que despertou nele esse interesse de sair da crise daquela forma, ou seja, de ir para outro local e ali, enfim, não é? Ali recomeçar a sua vida de novo. Porém, Deus disse para ele: não desças ao Egito. Vocês lembram que na primeira seca que houve e tal, aquela coisa toda, Abraão desceu ao Egito, não foi? Agora, a direção de Deus agora era totalmente diferente. A direção de Deus agora era: não desças ao Egito. Quando a gente recebe, pessoal, um não de Deus, a gente fica chocado, é verdade. Eu já recebi um bocado, viu? Já recebi vários nãos. E você nunca recebeu não? Então, prepara o seu coração, porque o não de Deus representa muita coisa na nossa vida. O não de Deus aqui representava que Deus estava lhe dando uma direção essa que era através dela que ele iria ser bem sucedido. Então, muitas vezes, o não de Deus para a gente parece soar negativo, mas na verdade, o não de Deus representa a vontade e o propósito de Deus para aquele momento, para aquela geração, para aquele tempo na vida daquela pessoa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, o não de Deus nem sempre quer dizer que não vai dar certo para a gente as coisas. Tem coisas que Deus diz não, é porque Ele está dizendo: não, olha, isso aí não vai dar certo para você, porque tem coisas que para mim pode ser bom hoje, mas daqui a 10 anos pode ser o inferno. Concorda comigo? Então, por isso que o não de Deus é muito importante. O não de Deus sempre vai ser positivo na nossa vida, pessoal. Isso mesmo. Isso se for feita a nossa vontade ou não. No caso aqui de Isaac, não estava sendo feita a vontade de Isaac, estava sendo feita, claro, a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus era que ele realmente não descesse ao Egito e fosse para um local. E tem mais, pessoal, olha, tem mais. Deus disse assim: o local que eu te disser. Quer dizer, Deus não disse de imediato para ele para onde que ele ia. Deus tem, né, esses costumes. Vocês lembram que quando Deus chamou Isaac, aliás Abraão, que está lá no capítulo 12 de Gênesis, aí Deus disse assim: para a terra que eu te disser. Então ele saiu, aí Deus disse assim, lá em Hebreus diz assim, que ele saiu para um local que não sabia nem para onde ia, ok, pessoal? Mas aí Deus foi dando direção, foi mostrando e tal, entende o que eu estou querendo dizer? Deus foi abrindo as portas e aí se cumpriu a vontade de Deus na vida de Abraão. E aqui Deus diz assim: vai para o local que eu te disser. Entendeu agora? Então o que acontece que de um versículo para o outro pode ter aí 10 dias, 20 dias, 1 ano, 500 anos, 700 anos. No caso aqui não, né? Aqui no caso está se falando com um ser humano, não é? Mas tem versículo na Bíblia que de um versículo para o outro estão 700 anos. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Para se cumprir aquilo que Deus falou. Mas nesse caso aqui Deus foi específico, não é?
Ou seja, não desças ao Egito e tu vai para a terra que eu te disser. E a terra que Deus disse para ele ir foi a terra de Gerar, onde estava quem? Os filisteus. Olha só, pessoal, ainda habitar onde estava, ser vizinho do inimigo, não é? Então, quando ele chegou ali, pessoal, quando ele chegou ali em Gerar, era seca, viu? Era seca, era uma situação assim, de assolação. Ele olhou para um lado, olhou para outro, coçou a cabeça assim, rapaz, poxa, e agora? O que eu vou fazer aqui? Aí ele teve uma ideia, ele começou a desentupir os poços que seu pai Abraão tinha cavado, entende? Estavam todos entupidos, porque o inimigo é assim, ele sempre vem, quer entupir os projetos, quer entupir os sonhos, quer impedir, quer intervir, quer enfim, entende, pessoal? Que é para que você não saia desse estado que você está, e é justamente isso que nós temos que lutar contra, né? Ou seja, nós temos que sair justamente desse estado, habitat sine qua non, que o inimigo muitas vezes quer que a gente fique naquela área de zona de conforto, entende? Nós temos que sair dali para justamente a gente, entende? É aquele ditado popular que diz assim, pessoal, nós não podemos ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Deixa aqui nos comentários. Você não pode, eu não posso ter resultados diferentes fazendo, claro, as mesmas coisas, entende? Então, o que foi que aconteceu? Ele começou a desentupir os poços e deu água, deu muita água, foi. O inimigo veio e entupiu, não é assim? Aí ele foi e cavou outro poço, o inimigo veio e entupiu. Ele cavou o terceiro poço, e no terceiro poço o inimigo... É porque assim, quando você resiste ao inimigo, você não desiste dos sonhos, não desiste dos projetos, não desiste... Não é? Enfim, o que acontece? Você vai conseguir romper aquela situação, aquele estado, aquela resistência, e você vai vencer, com certeza. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac, ele resistiu, ele continuou, ele não desistiu, ele persistiu, ele perseverou, e no terceiro poço deu muita água, pessoal, deu muita água, e ali ele fez uma grande plantação, uma plantação, não é, tremenda, e a palavra diz que ele colheu 100 por 1 naquele mesmo ano. Ou seja, ele plantou uma semente e uma semente se multiplicou de tal forma que ele colheu 100 por 1, pessoal. É muita coisa, pessoal. O que acontece? Ele ficou milionário, ele enriqueceu não só na questão de agricultura, mas na questão de gado, de ovelhas, enfim, de todas as espécies de animais que na época se criavam, entende? Foi um homem que se destacou, que prosperou e que foi invejado pelos seus vizinhos, os filisteus, de forma tal que o rei manda chamar ele e diz assim, olha, tu vai ter que sair daqui porque realmente tu cresceu demais, e etc, e está havendo muito problema aqui, entende? Ou seja, havia muita inveja, não é, contra a vida de Isaac. Resumindo, ali onde Deus mandou ele ir, o não de Deus representou justamente a prosperidade, a bênção, o engrandecimento da vida de Isaac, não é? Porque ele estava dentro do centro da vontade de Deus. Então, muitas vezes, Deus diz não para você, mas esse não quer dizer que você não vai ter sucesso, que você não vai ser bem sucedido, que você não vai crescer, que você não vai ser abençoado, não vai ser bendito, não vai ter vitória, que as portas não vão se abrir. Não quer dizer isso. Quer dizer que o não de Deus justamente é para frear você, para que você esteja no sim de Deus, ou seja, dentro da vontade, do propósito de Deus para a sua vida, entendeu o que eu estou querendo dizer? Talvez Deus esteja dizendo muitas coisas não para você e você não esteja entendendo, entendeu? Talvez você esteja doendo, esteja sendo difícil para você e tudo mais, aquela coisa toda, mas Deus, ele sabe o futuro, ele conhece o futuro e você não conhece, você conhece o hoje e o agora. Mas Deus, ele conhece o futuro, minha querida, meu querido, e ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que em meio à dificuldade, ali dentro tem uma saída, porque é ele que determina, é ele que abre a porta, é ele que, enfim, que viabiliza as coisas, é ele que faz as coisas acontecer, é ele que, enfim, vai na nossa frente para, em meio a situações que aos nossos olhos, poxa, Deus me enviou para aqui, mas aqui está tão difícil, as coisas estão tão difíceis, as coisas não crescem, não prosperam, não se desenvolvem, mas tenha calma, porque se Deus me enviou para ali, com certeza vai acontecer alguma coisa.
Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, tá certo, pessoal? Então não desanime, o não de Deus representa muitas coisas boas na sua vida, entende? Representa que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Talvez o não dele seja para você tirar da sua vida alguma coisa, mas em compensação Deus vai acrescentar algo melhor na sua vida. Então é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Não esqueça de assinar o canal, ativar as notificações. Sim, pessoal, eu quero deixar aqui também o link do meu livro Superação, isso mesmo. Esse livro tem ajudado muitas pessoas, tá certo? E você pode acessar o link aí, que é para a gente investir nas coisas de Deus, claro, né? Aqui nos estúdios. E a gente, enfim, investir nesse projeto que eu estou aqui amando de Deus. É isso mesmo. Estava lavando os pratos, Deus disse assim, vá para o YouTube, volte para o YouTube. Eu, Deus, voltar para o YouTube. Eu vou fazer o que, Senhor, no YouTube? Deus disse, palavra e oração, é isso mesmo. Então agora nós vamos orar, não é, com fé, justamente por você que está desanimado, porque você pede, mas não recebeu, você não recebeu ainda porque não chegou o tempo de Deus na sua vida. Talvez você queria uma coisa, Deus não lhe deu, porque Deus disse não, mas Deus disse não com propósito. Ele disse não porque sabe o que é que está fazendo, porque Ele é absoluto e tudo está no controle dele, entende? Então é muito importante você perceber, discernir, você estar conectado com aquilo que Deus quer na sua vida, porque senão você vai se frustrar. E tem muita gente frustrada, pessoal, isso mesmo no nosso meio, porque Deus disse não e ele não conseguiu entrar na dimensão e entender. Entende? Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar todas as pessoas que receberam não teu, Senhor. E eu quero que o Senhor faça com que elas entendam da tua vontade, o teu propósito, aquilo que o Senhor deseja para as suas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Orienta essa pessoa, dirija essa pessoa, que ela possa discernir, compreender, Senhor, a tua vontade, entender, Senhor, o teu propósito, Senhor, e que ela não fique, meu Deus, desanimada, que ela não fique, Senhor, frustrada, mas que ela esteja, Senhor, debaixo daquilo que é a tua vontade, do teu propósito, em nome de Jesus. Que assim seja. Tome posse da vitória, meu irmão, minha irmã, se alinhe com a vontade de Deus, porque com certeza Deus tem coisas maravilhosas na sua vida. Então saiba que o não de Deus é para te conduzir em vitória. O não de Deus é para mudar a tua sorte. E o não de Deus, com certeza, é para o teu bem. Muitas vezes dói na gente. Pessoal, teve coisas que Deus já me disse não, que doeu muito, viu? Realmente, não é fácil não, viu, pessoal? Não vou estar aqui colocando, fantasiando não. Mas uma coisa eu digo, é importante você aceitar a vontade de Deus na sua vida. Se você não aceitar, você se frustra. E quando você se frustra, você fica desanimado na sua fé, não é? Mas se você abrir o seu coração, você vai entender aquela palavra que Jesus disse: não cai uma folha de uma árvore, a não ser com a permissão de Deus. Se Deus está permitindo tudo isso na sua vida e você está dentro e do centro da vontade de Deus, saiba que o final será de bênção, de vitória, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês.